Damos continuidade ao nosso estudo, desta vez com um objeto de aprendizagem que tem a ver com outro tipo de comunicação oral feita em contexto profissional, que é a entrevista. A entrevista é um processo de comunicação oral estruturado cujo objetivo é estabelecer um diálogo orientado para recolher, avaliar ou transmitir informações. Este processo caracteriza-se por ser uma interação intencional e formal, frequentemente utilizada em contextos profissionais, académicos ou mediáticos. A eficácia de uma entrevista depende de uma preparação meticulosa, da habilidade de conduzir o diálogo e da capacidade de interpretação tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Tipos de entrevista. A entrevista de avaliação. O objetivo deste tipo de entrevista é avaliar competências, capacidades ou adequação do entrevistado para um contexto específico. O exemplo mais claro que temos de uma entrevista de avaliação é a entrevista de emprego ou de desempenho. Existe também a entrevista informativa. A imagem que está ao lado ajuda a perceber claramente que tipo de entrevista é esta. O objetivo é obter informações detalhadas sobre um tema específico ou uma experiência. E o exemplo é quando um jornalista, por exemplo, entrevista um especialista sobre um evento atual. Também existe a entrevista terapêutica, cujo objetivo é diagnosticar problemas ou apoiar emocionalmente o entrevistado. Por exemplo, uma consulta com um psicólogo. Tipos de entrevista, então. A entrevista académica. O objetivo também é recolher dados para investigação ou avaliação de conhecimentos. E é uma entrevista realizada num estudo qualitativo, por exemplo. A entrevista persuasiva, cujo objetivo é influenciar o entrevistado a adotar uma perspectiva ou a tomar uma decisão. E o exemplo é quando um vendedor entrevista um potencial cliente para compreender as suas necessidades e persuadi-lo a adquirir um determinado produto. As características de uma entrevista eficaz: clareza e objetividade. As perguntas devem ser claras, concisas e bem formuladas, evitando ambiguidades ou questões demasiado gerais. Em vez de perguntar, fale sobre o seu trabalho anterior, posso perguntar que competências é que desenvolveu no seu trabalho anterior que podem ser úteis nesta posição a que se candidata. A escuta ativa, que temos vindo tantas vezes a falar, também é aqui importante. O entrevistador deve demonstrar atenção ao que é dito, utilizando técnicas como o contacto visual, acenos afirmativos e respostas verbais, como entendo, continuo. Este comportamento encoraja o entrevistado a partilhar mais informações. A flexibilidade é outra característica para uma entrevista eficaz. Apesar de planeada, a entrevista deve permitir adaptações com base nas respostas do entrevistado. Se o entrevistado mencionar uma experiência relevante que não estava inicialmente planeada, o entrevistador pode explorar essa área com mais perguntas. O ambiente confortável, necessário a uma entrevista eficaz. Criar um ambiente de confiança é essencial para que o entrevistado se sinta à vontade e responda de forma genuína. O entrevistador pode iniciar com perguntas introdutórias simples, como: pode falar-me um pouco sobre a sua experiência geral? Para relaxar o entrevistado. As etapas então necessárias a uma entrevista. Planeamento. Definir o objetivo da entrevista e os resultados esperados. Preparar uma lista de perguntas alinhadas com esses objetivos definidos. Antecipar possíveis respostas e preparar questões adicionais para explorar pontos relevantes. A abertura de uma entrevista, estabelecer um ambiente acolhedor, como já se disse há pouco, e explicar o propósito da entrevista. Posso dizer, por exemplo, obrigada por aceitar participar nesta entrevista, gostaríamos de explorar a sua experiência neste setor e compreender como é que pode contribuir para a nossa equipa.
A condução da entrevista. Seguir a ordem das perguntas previamente preparadas, mas permitir desvios que eu considere produtivos. Garantir que o diálogo flui de forma natural, evitando interrupções desnecessárias. O encerramento de uma entrevista. Resumir os pontos principais discutidos e agradecer ao entrevistado pelo tempo e pelo contributo. Posso dizer a terminar, agradeço as suas respostas detalhadas, foram muito esclarecedoras e vão ajudar-nos a tomar uma decisão informada. Análise pós-entrevista. Rever as respostas do entrevistado e identificar informações-chave ou pontos que necessitam de aprofundamento. O entrevistador, que é quem faz a entrevista, também deve ter determinadas competências essenciais e uma delas é saber formular perguntas eficazes. Utilizar uma combinação de perguntas abertas e fechadas, dependendo da informação desejada. Perguntas abertas incentivam o entrevistado a expandir-se. E o exemplo pode ser: descreva-me um desafio que enfrentou e como é que o superou. Perguntas fechadas, já se procuram respostas mais específicas. Está disponível para começar na próxima semana? Aí permite que o entrevistador diga da sua disponibilidade. É uma resposta mais específica. A gestão dos silêncios. Os silêncios podem ser usados estrategicamente para dar ao entrevistado tempo para refletir e elaborar melhor as respostas. Capacidade de interpretação. Ler além do que é dito, observando a linguagem corporal e o tom de voz do entrevistado, para identificar sentimentos, hesitações ou confiança. Neutralidade e imparcialidade. Evitar julgamentos ou comentários que possam influenciar as respostas do entrevistado. E pronto, neste caso da entrevista, foi tudo genericamente abordado, tudo dito, e vemo-nos no próximo objeto de aprendizagem que fala também de um outro tipo de comunicação oral em contexto profissional. Até lá!